Olá, está começando agora mais uma edição do seu podcast Agro. E hoje vamos falar sobre a participação feminina no agronegócio. E sobre isso eu falo com Roberta Micareta, ela que é engenheira agrônoma, é coordenadora do núcleo Agroligadas aqui em Roraima e atua no agronegócio há 18 anos. Roberta, seja bem-vinda ao nosso podcast. Oi, olá, Nilsara. Desde já, obrigada pela oportunidade. E eu estou feliz de poder estar aqui hoje e falar um pouquinho da mulher no agro. Certo. E existe um histórico da participação da mulher no agronegócio? Olha, não existe assim uma história, né, que a gente vai encontrar. Mas eu gosto de pegar uma linha, né, cronológica para a gente poder se situar. Então, mais ou menos lá por volta de 1940, 1960, quando aconteceu o êxodo rural, onde muitas pessoas saíram do campo e foram para a cidade em busca de novas oportunidades, da industrialização e tudo mais, os produtores que ficaram, eles com o tempo também tiveram que aprender a produzir mais, né? Porque aí essas pessoas que estavam no campo foram morar na cidade, foram trabalhar em busca de novos horizontes, mas precisavam se alimentar do mesmo jeito, né? Então, esses produtores que ficaram, eles, com o tempo, eles foram adquirindo tecnologia, né? Para isso. E em 1970, foi criada, então, a Embrapa, né? Que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Aí sim, com pesquisa, né, com algo definido, tecnologias sendo criadas e elaboradas, e a partir de 1980, a gente já pode dizer assim que o Brasil ele passou a produzir com algum nível de tecnologia, né, uma tecnologia talvez de adubação, né, por essa questão e aumento de produção, enfim. E as mulheres, né, onde elas estavam? Elas também estavam lá, né? Já, por exemplo, né, a minha avó, a minha bisavó, elas, com as técnicas que elas tinham, já trabalhavam, plantavam, cuidavam, colhiam. E aí o que acontece? Uma história que eu gosto muito de falar, assim, é a história da Vitória Rossetti. Ela foi a segunda engenheira agrônoma formada no país. E ela desenvolveu um trabalho incrível. Ela, nessa época do êxodo rural aí, ela já trabalhava no Instituto Biológico, que foi em 1940, mais ou menos. E ela se especializou em citros. E aí o que aconteceu? As plantas começaram a adoecer e ninguém sabia o que era, enfim. Ela fez pesquisa, descobriu o que era, aquela doença era causada por uma bactéria, e em função disso, também esse organismo foi o primeiro organismo vivo a ser sequenciado, o DNA dele, pelo projeto Genoma. Então, em função de todo esse trabalho, esse desenvolvimento dessa mulher, eles chegaram a muitas conquistas. E hoje o Brasil, ele é o primeiro produtor de citros, né, do mundo, e o primeiro, né, o maior exportador de suco de laranja. Então a gente vê que um trabalho desenvolvido lá naquela época, até hoje traz resultado benéfico, né, questão de produção, de financeiro, econômico. Então foi um trabalho desenvolvido por uma mulher. E o que acontece? De lá para cá, só vem aumentando, né, a participação das mulheres no agronegócio. Então eu falo assim, não existe uma história, mas a gente vê que existe um princípio, né, já que vem acontecendo e graças a esses estudos, aí eu falo assim, é um incentivo, na verdade, né. Você sabe que lá atrás já as mulheres faziam parte do agronegócio, lógico, não ocupavam cargos de liderança, né? Mas já estavam presentes ali, já havia uma mulher naquela época dedicada, com propósito à pesquisa, né? Que nem no caso da Vitória, e que hoje a gente tem um ganho, que é essa questão
do Brasil ser o maior exportador de suco de laranja, né, em função até desse próprio trabalho que ela desenvolveu. Então, é muito importante e significativo a gente falar sobre isso. Claro, sem dúvida. E em relação ao núcleo Agroligadas, né? Como surgiu esse movimento? Pode explicar pra gente? Posso, sim. Bem, o movimento Agroligadas, ele é um movimento, né, hoje a nível nacional. Ele iniciou lá no Mato Grosso e é uma história, assim, até difícil, né? É uma mãe que eles moravam no interior e eles mudaram para a capital, foram para Cuiabá em função, né, o esposo ia assumir um cargo e aí eles precisaram mudar. Mas ele produtor rural, né, e eles tinham 2 filhos, que é a Geni, né, ela até é presidente do movimento. E aí eles mudaram para Cuiabá e bem nessa época tava essa questão da PEC dos agrotóxicos, né? Dos defensivos agrícolas, a gente gosta de chamar. E aí as crianças não foram, como é que eu posso dizer, bem acolhidas pelos outros colegas, quando descobriram que eles eram filhos de produtor rural. E aí isso gerou um incômodo na Geni, porque ela falou, a gente não tá fazendo nada de errado, né? Não tem o porquê disso. Ela procurou a escola, né? Conversou e tal. Eles deram uma grande oportunidade para ela. Veio uma pessoa de fora para fazer uma explicação sobre o que é defensivo agrícola, né? Que não é nada do que se pensa que é, né? Tudo polui e tudo mais. E aí, depois disso, desse acontecimento, outras mães, né, se sentiram tocadas pelo acontecido lá, e aí surgiram reuniões, né, e isso foi aumentando. Então, hoje o movimento, ele tem as suas diretrizes, né, e aí são criados núcleos em vários outros locais. Então, aqui, um núcleo foi criado em 2021, né, o que o movimento busca, na verdade, né? O movimento, ele busca fazer uma conexão entre o campo e a cidade. E aí a gente desenvolve projetos para produtores rurais mesmo e também na área educacional, né? Aqui a gente tem, esse ano nós vamos desenvolver um projeto que é um projeto voltado para a pecuária, é sobre o subproduto do boi. Então, não é só para falar que, né, do boi sai a carne, né? Do boi sai a carne e vários outros produtos secundários, né? Que a gente nem imagina e também não pode ficar sem. Então, esse trabalho vai ser desenvolvido nas escolas, com crianças do 4º ano e do 7º ano. E aí, conforme for o desenvolvimento, esse ano a gente continua com ele no ano que vem e insere mais um novo, né? E aí a gente tá aí agora para iniciar a partir do mês que vem nas escolas já com esse projeto do boi. Você que é mãe, né, também, aproveita todo esse conhecimento para educar os filhos também nessa questão, né, do preconceito. Você falou, né, tem ainda um preconceito em relação a essa questão do agrotóxico, né, de que o agronegócio, ele tá ali poluindo e, na verdade, as pessoas, por falta de conhecimento, precisam, né, desse esclarecimento. E as crianças, né, nada melhor do que educá-las para isso. Pois é, agora você tocou num assunto bem, bem importante. Em relação às escolas, nesse mesmo período que o movimento Agroligadas foi criado, criou-se também um movimento que chama de Olho no Material Escolar. Então, eles mais ou menos, esses 2 movimentos, eles têm o mesmo tempo né, 5 anos. E o que faz o de Olho no Material? Ele acompanha, né? Ele pega os livros escolares e faz estudos, né? E tenta verificar também essa questão do que está sendo transmitido. Agora, faz uns 15 dias, mais ou menos, saiu uma pesquisa feita pelo movimento de Olho no Material Escolar de que 60% das informações
sobre o agronegócio que estão nos livros escolares são informações defasadas. Então, assim, hoje a gente vê a maior necessidade de estar desenvolvendo projetos e estar, diretamente dentro das escolas. Porque o professor também, ele não consegue identificar isso. Se vier uma informação no livro, ele vai fazer uma pesquisa sobre aquilo ali para poder transmitir. Então, se o que vier no livro não está de acordo, a própria informação ali já vai ser perdida, né? Então, a gente tenta, sim, da melhor maneira sempre poder dizer para os nossos filhos, né, o que de fato acontece. Hoje as pessoas não acreditam, mas o Brasil, ele é imenso, né? Mas de área utilizada para a agricultura são 7,8% do território. Então, não é nada do que as pessoas falam, que o agronegócio está destruindo, tá... Não, e para tudo existem as leis, né? Todo mundo tenta da melhor forma você buscar e fazer, desenvolver atividade dentro do que é necessário, né? Outra coisa a respeito do defensivo agrícola é assim, não come isso não porque é cheio de agrotóxico. O que as pessoas não entendem é que o defensivo agrícola, ele tem um custo. Então, o produtor não vai usar o defensivo se não for uma necessidade. Então, as pessoas têm um pouco dessa visão assim, será? Eu acho que tem muito agrotóxico. E existe, você sabe que para o tóxico e para a função é como foi o remédio, né? Do remédio para o envenenamento é a dosagem, Sim. Né? Então, o produtor, ele também é acompanhado, né? Tem assistência técnica para que seja usado conforme as orientações do produto. Então, são várias coisas que precisam ser desmistificadas mesmo. Certo, e você falou também que o núcleo de Agroligadas também trabalha projetos voltados para o produtor rural. Em que sentido esses projetos? Nos outros estados já tem alguns projetos que, na verdade, é uma divulgação de produtos originados na região. Então, esse é um projeto futuro, talvez que a gente venha colocar aqui, que tem a finalidade de mostrar para a população o que é produzido na região. É um projeto bem bacana também, mas ele precisa ter um tempo maior de estudo, né? Porque a gente precisa encontrar quem são os produtores, né? Como se fosse fazer um cadastro e tentar descobrir o local de entrega desse produto e conseguir meios para fazer a divulgação. Mas é um projeto bem bacana também. Seria uma forma de assessoria para esses produtores, auxiliá-los no comércio, na comercialização dos produtos? Na verdade... Ou mais de divulgação mesmo? É mais de divulgação mesmo, porque o que acontece? Hoje, se o produtor está produzindo e ele está entregando, é porque ele já tem essa ponte, né? Então, não é uma questão de assessoria, é uma questão de divulgação, de dizer para a população daqui, olha, valorize esse produto, ele é produzido, né, aqui. Então, a principal ideia mesmo seria essa. E tem muita coisa sendo produzida em Roraima que a gente às vezes nem tem conhecimento, né? Às vezes vai para a mesa do roraimense e ele nem sabe, acha que está vindo de fora, e Roraima já dispõe de tecnologia para certos produtos, né? É verdade. Esse é um projeto importante para quando a gente quer mostrar. Eu acho que tem que valorizar, né? Porque aí, se você tem um produto tão bom produzido no local, por que você não vai prestigiar, né? Sabendo que esse produto que você está comprando está dando condições da pessoa continuar a gerar mais emprego, renda, enfim, E se alguma empreendedora do agronegócio aqui em Roraima quiser participar do Núcleo Agroligadas, pode participar? Como é que funciona? Pode, e até é bom você ter tocado nesse assunto. Hoje a gente tem um grupo em torno de umas 150 mulheres, mais ou menos. E não há necessidade de ser uma pessoa diretamente ligada ao agro para fazer parte desse movimento. A gente sabe hoje que tem várias outras profissões que automaticamente se ligam ao agronegócio,
né? Por exemplo, advogadas, pessoal da comunicação, contadoras. Então, todo mundo que tem uma afinidade ou que tem alguma ligação com esses setores do agro, que tem esse entendimento de como as coisas funcionam, são bem-vindas. É só nos procurar aí que passa a fazer parte, e a gente costuma enviar notícias, né, ali pelo grupo tal, para ficar atualizado. Tem uma sede, o núcleo, ou ainda não? Só em Cuiabá. Certo. Tá. E como é que você vê o agronegócio, assim, para o futuro, assim, mais para frente? Roraima e o agronegócio. Olha, o agronegócio, ele é um setor que ele tem muito para crescer ainda, né? Como eu falei agora há pouco, né? Você olha, o Brasil, ele é imenso. E 7,8% do território é utilizado para agricultura. Aí tem mais a quantidade que são utilizadas para as pastagens, mas, enfim, 30% da área é o que é usada para a atividade do setor agropecuário. Os outros 60 e poucos por cento, não dá bem 30%. Os outros 66, me parece, são reservas, né? São áreas de preservação. Então, esses tipo 8% da agricultura, mais o que tem de pastagem degradada e pastagens plantadas, essas não dão bem os 30%. Mas é um espaço que tem para crescer, né? Então, o setor do agronegócio, ele ainda vai desenvolver muito. E eu acredito que aqui no estado também, né? Eu acho assim, talvez não numa velocidade, né, tão considerada como vinha crescendo, mas é uma porta, né? E a gente sabe que os produtores, eles vão fazer novos investimentos, né? Eu falo assim, agora a gente nota que tá meio lento, né? Mas eu acho que com o passar do tempo, as coisas vão tomando a sua engrenagem natural e vai acontecer. Certo, você trabalha com consultoria de financiamentos agrícolas, é isso? Isso. Esse segmento, ele atende qualquer produtor do agronegócio, Atende. desde o pequeno produtor ao grande produtor? Sim, atende, desde o pequeno, médio, grande. Essa minha área, ela é justamente essa questão de investimentos, né? Então, às vezes a pessoa tem lá, né, adquire o seu pedaço de terra lá, o seu lote, e aí precisa, né, eu preciso fazer uma benfeitoria, né, uma casa, um barracão, eu preciso fazer uma correção de solo, e aí a gente tem essa assessoria, né, que é justamente para conseguir ajudar ele a montar o processo, né, para entrar nas instituições financeiras e conseguir esse recurso para aplicar lá na área dele. E, Roberta, a mulher e o agronegócio, no agronegócio, onde é que ela está? Bem, então, lembra que lá atrás contei aquela historinha lá da mulher, né? E com o passar dos anos, esse número de mulheres dentro do setor, ele vem crescendo, né? E aonde ela está, né? O agronegócio, ele é tudo que engloba esse setor agrícola, né? Agropecuário, melhor dizendo. Então, hoje, tudo que você for fazer, você precisa ter lá não só a mulher na produção, né? Que são as mulheres que têm as profissões ligadas diretamente ao agronegócio. Mas hoje a gente vê, precisa da contabilidade, precisa do jurídico, precisa de alguém lá para administrar. E as mulheres, elas estão em todos esses cargos, né? E outra coisa importante de falar também é assim, não só em questão de cursos de nível superior, né? Mas hoje a gente vê muita mulher na questão da governança, de liderança, quais outros pontos, financeiro, né? Das próprias fazendas, hoje a gente vê
Então, a mulher, ela vem, essa participação dela vem aumentando mesmo, né? Eu vejo também que tem vários cursos tecnológicos voltados para mulheres hoje, né? Que são incentivos. E eu acho muito legal isso. Porque se eu for pensar, por exemplo, de quando eu formei, né? Quantas mulheres já estavam lá no caminho e me deram a mão também, né? Então, eu acho assim, essa disposição de uma mulher incentivar a outra mulher é muito importante também e faz parte, né? Porque as dificuldades, elas existem, mas nós também temos que ter propósitos. Então, o fato de você saber que tem com quem contar, que pode ser uma ajuda, né? E também não só em questão assim, fui ajudada só por mulheres. Não, né? Tive várias pessoas ao longo da minha vida profissional que eu posso dizer assim, foi legal, né? Tive uma experiência, um aprendizado, né? Que foi construtivo para minha vida. Mas hoje o que eu queria dizer é assim, esse fato de existirem mulheres já e que elas estão dentro das suas profissões envolvidas no setor do agronegócio, que isso é um incentivo para outras, né? E que é legal. Certo, e vamos fazer um joguinho aqui, perguntas e respostas? Vamos lá. Agronegócio é sinônimo de quê? Força. Agroligadas. Conexão. Filhos. Amor. Trabalho. Dedicação. Muito bem. Obrigada. Mulheres. Tá aí um exemplo, né? Mulheres, sinônimo de força, trabalho, dedicação. Acúmulo de atividades, tarefas, de funções, né? De tarefas, filhos, né? Família, enfim. Mas, Roberta, gostaríamos muito de agradecer sua participação aqui no nosso podcast e estamos à disposição, né? Sempre que o Núcleo Agroligadas quiser, nós podemos conversar sobre os projetos, né? E mostrar para quem tem interesse de participar como é que funciona. Muito obrigada. Eu que quero agradecer essa oportunidade, né? E dizer também que nós estamos aí sempre com essa perspectiva de crescimento, né? E que as mulheres que se sentiram interessadas, né, pelo movimento, que nos procure, e também dizer que nós estamos à disposição, viu? Obrigada, eu agradeço de coração. Muito bem, o nosso podcast Agro fica por aqui e eu aguardo você no nosso próximo programa.